Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos ter phrasal verbs. O que são phrasal verbs? Eu já vou explicar para vocês. Por exemplo, vamos olhar aqui o verbo look. Como vocês sabem, o verbo look é o verbo olhar. Então você tem a seguinte sentença aqui, ó. Você tem Tom is looking at the birds. Tom is looking at the birds. Ou seja, o Tom está olhando para os passarinhos. Depois do verbo look, é muito importante colocar a preposição at. Isso é uma coisa que vocês vão aprendendo na língua inglesa. Existe uma certa combinação de verbos seguido por uma preposição específica que é bom vocês irem decorando. No caso do look mais o at, é muito importante entender o porquê que tem que colocar a preposição at depois do verbo look. A preposição at é a preposição de um ponto, é a preposição de um ponto específico no mapa. Então, ele está olhando para um lugar específico. No caso aqui, os pássaros. Então, depois do verbo look, decorem que a preposição a ser usada é a preposição at, a preposição de algo específico, quando você está olhando para um lugar específico. Tá? Então, depois do look, a preposição é at. Tom is looking at the birds. O Tom está olhando para os pássaros. E a pergunta seria, what is Kyle looking at? What is Kyle looking at? Ou seja, o que o Kyle está olhando? É bom saber essa pergunta, né? What is Kyle looking at? Que você pode perguntar, what are you looking at? O que você está olhando, né? É bom saber essa pergunta. Bom, a resposta para essa pergunta, no caso do Kyle, é Kyle is looking at Amy. Ou seja, o Kyle está olhando para a Amy, para um lugar específico. Entenderam aqui? Depois do verbo look, é importante colocar a preposição at. Olhar para algum lugar, olhar para alguém. Agora, o que acontece se eu mudar a preposição? Se eu colocar uma outra preposição depois do verbo look? No caso, por exemplo, vamos supor que eu faça o look mais o for, esse tipo de combinação. Bom, o look mais o for deu procurar. Então, o que aconteceu aqui? A preposição for mudou o significado do verbo look. Agora não é mais olhar, é procurar. Então, isso chama-se um phrasal verb. É quando uma preposição muda o significado primário ou básico do verbo. Então, o look mais o for é o verbo procurar. Exemplo, Tom is looking for his keys. Tradução, o Tom ele está procurando pelas suas chaves. Ele não está olhando para as chaves, ele está procurando. Então, de novo, a preposição for mudou o significado do verbo look. O look mais o at é um phrasal verb? Não é. A preposição at não mudou o significado do verbo look, que é olhar. Eu posso falar assim, Tom is looking, ele está olhando. Tom is looking at the birds. O Tom está olhando para os pássaros, ou seja, a preposição at não mudou o significado do verbo look. A preposição for muda, ou seja, look mais for é procurar e isso é um phrasal verb. Existem outras combinações que eu posso fazer com o verbo look. Por exemplo, look mais after. O que dá? É o verbo tomar, é o phrasal verb tomar conta. Tomar conta. É meio que nem química, né? Então, quando a preposição muda o significado do verbo, né? Então, que nem você, por exemplo, H2O. H2O, hidrogênio, mais oxigênio, deu água. Então, o look mais o after, deu tomar conta. Look after, tomar conta. Exemplo abaixo, Tom is looking after the baby. Tom is looking after the baby. Ou seja, o Tom, ele está cuidando, ele está tomando conta do nenê. Deu para entender que, na realidade, você tem combinações com o verbo look, mas sempre tem a ver com o verbo olhar, né? Então, como que você toma conta? Geralmente é com os olhos, você fica olhando, você está tomando conta. Então, look mais after tem a ver com olhar, mas é
o phrasal verb tomar conta. Sentença abaixo. Tom looks after his little sister. O Tom toma conta da sua pequena irmã, da sua irmãzinha. Em inglês não tem esse irmãzinho, irmãzinha, né? É little alguma coisa. Então, Tom looks after his little sister. Ele toma conta da sua irmãzinha, da sua pequena irmã. Ok? Então, esse é o phrasal verb, tomar conta. Outra combinação com a palavra look mais into. O que dá? É o phrasal verb investigar ou pesquisar. Então, the detective is looking into Joe's business. Nossa, o que está acontecendo aqui? O detetive está investigando os negócios do Joe. Então, look mais o into é o phrasal verb investigar ou pesquisar. Ok? Alright. Outra combinação com o verbo look. Você pode combinar ele com a preposição like. Bom, aí que tá. A palavra like, além de ser o verbo gostar, ela pode ser uma preposição. Por exemplo, I work like a dog. Isso não tem nada a ver com o verbo gostar. Isso aqui é uma preposição. Eu trabalho como um cachorro, que nem um cachorro. Então, o like, ele pode ser uma preposição. O look mais o like, o que dá? É o phrasal verb parecer, de ser parecido com alguém. Então, você tem a sentença abaixo. Tom looks like his sister. Tom looks like his sister. Ou seja, o Tom parece com a sua irmã. Ok? I look like my brother. Eu pareço com o meu irmão. Ok? Pergunta logo abaixo. Do you look like your brother? Você parece com seu irmão? Então, o look mais o like é o phrasal verb parecer. Agora, olha que interessante. Vamos combinar esse phrasal verb aqui com o advérbio interrogativo. Aqui depende, você pode fazer duas perguntas diferentes aqui, ó. Você pode perguntar aqui na penúltima sentença. Who does he look like? O que eu estou perguntando aqui? Com quem que ele parece? Com quem que ele parece? Oh, he looks like his brother. I look like my brother. E assim por diante. Agora, se você mudar o advérbio interrogativo de who para what e perguntar what does he look like? O que você está perguntando? Com o que ele parece? Ou seja, o que você está pedindo aqui? Você está querendo uma descrição física da pessoa. Essa pessoa é alta, usa barba, é gordo, magro. What does he look like? Com o que ele parece? Descrição física. Ok? Então tá aí, pessoal. Você tem vários outros phrasal verbs, né? Você tem phrasal verbs com o verbo get, take. Existem dicionários só de phrasal verbs. Então, como que você estuda um phrasal verb? É que nem estudar um verbo novo. Tem que decorar o look mais o like, parecer, e assim por diante. O nome do jogo, vocês já sabem qual que é. Prática. Pratiquem isso. E depois pratiquem ainda mais, até vocês ficarem super tranquilos com isso, familiar, até a coisa ficar natural, que nem o português.